Bom dia, sexto ano! Hoje a gente vai iniciar mais uma aula. Deixa eu só organizar a gente aqui. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre dois novos tipos de tecido, que são uma variação do tecido conjuntivo, que é o tecido sanguíneo, e um tecido completamente novo, que é o tecido muscular. Mas antes da gente se aprofundar nesses tecidos, eu vou fazer a correção da nossa tarefa passada, que eu passei na outra aula. E aí, depois da correção, a gente inicia esse conteúdo novo. É importante a gente lembrar, já que a gente já tem algumas aulas que a gente está falando sobre tecidos, lembrar que tecidos são um degrau a mais nos níveis de organização do nosso corpo. Vamos pensar na complexidade do ser humano, do corpo. Ele precisa funcionar, então ele tem níveis de organização. Pensa que você está no andar térreo e precisa subir para o segundo andar. E na sua frente tem uma escada. Essa escada, os degraus, são esses níveis de organização. Porque eles vão ficando mais complexos, eles vão se acumulando à medida que você sobe. Então é como se lá no primeiro degrau existe, por exemplo, os átomos, tudo aquilo que compõe a matéria. Tudo isso que compõe a matéria se juntaram para formar um organismo, uma unidade funcional, que é a célula. Aí você já está no segundo degrau. Essas células foram se juntando, se agrupando e passaram a ter funções específicas. Essas células que eu estou falando vão formar os diferentes tipos de tecido que a gente está vendo. E esse é o nível de organização que a gente está. A gente vai caminhando agora nesse nível de organização para ver cada um desses tecidos. Então vamos revisar um pouquinho. Na nossa tarefa passada, deixa eu só organizar aqui para ficar fácil para vocês verem. Eu pedi para a gente brincar um pouco para ver se vocês lembravam os tipos de tecido e onde eles podem ser encontrados. Porque só a gente falar que existe tal tipo de tecido, não adianta. A gente tem que aprender onde a gente encontra ele no nosso corpo. Assim a gente guarda e não esquece nunca. Então vamos lá. Eu falei para vocês assim, agora que a gente começou a entender melhor o que são os tecidos, como as células se organizam para formar eles, e que estão em várias partes do nosso corpo, para cada tipo de tecido que eu listei, vocês teriam que dar 2 exemplos de onde a gente pode encontrar esse tecido. Então vamos lá. O primeiro, o tecido epitelial. Lembrando que o tecido epitelial ele se divide em 2, que é o epitelial de revestimento e o epitelial glandular. O de revestimento, a função dele é revestir, proteger. Então, o principal exemplo para ele é a pele. Outro exemplo também são as mucosas. Por exemplo, a parte interna da boca é uma mucosa. A retina, a parte branca do nosso olho, é uma mucosa. Dentro do nosso nariz também é uma mucosa. Não deixa de ser epitélio de revestimento, mas recebe outro nome. Tem a pele, tem a mucosa. E outro ainda que talvez vocês colocaram é a cavidade dos órgãos. Os nossos órgãos, eles são formados por um conjunto de tecidos, né? Os tecidos organizados formando um órgão. Então, os órgãos também são delimitados, né, formados pelo tecido. Agora, o epitélio, o tecido epitelial glandular, é aquele que forma glândula. Então, a gente tem vários exemplos. A gente tem glândula salivar, a gente tem glândula lacrimal, a gente tem as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que produzem suor, e a gente tem as glândulas mamárias, que produzem leite. Então, nesse exemplo do glandular, os exemplos são os tipos de glândulas que o nosso organismo pode ter. Agora vamos para o tecido ósseo. O tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e até mesmo o tecido conjuntivo são variações do tecido conjuntivo. Então vamos lá. O tecido ósseo, como o próprio nome diz, o mais óbvio mesmo é que a gente encontra ele nos ossos. Mas outra parte que a gente pode encontrar o tecido ósseo é nos dentes. É uma variação do tecido ósseo. Já o tecido cartilaginoso, como a gente viu, ele é menos denso, menos resistente, ele é mais flexível, mais maleável que o tecido ósseo, ele pode ser encontrado na tireoide, nessa parte aqui nos meninos ela é até um pouco maior, né, forma aquele gogó. E a gente também encontra o tecido cartilaginoso nas nossas articulações, por exemplo, a do ombro, porque a gente precisa fazer esse movimento. O que liga um osso no outro, além de outras coisas, além de músculo, é a cartilagem, ela permite esses movimentos. Então vamos por último agora para o tecido conjuntivo. Lembra que eu falei que tem o conjuntivo raiz e as variações do tecido conjuntivo? Esse tecido conjuntivo raiz,
é aquele que fica ao redor dos órgãos como uma forma de proteção também e para preencher espaços e para suprir com nutrientes. Porque pensa, aqui eu tenho coração, aqui eu tenho pulmão. Quer dizer que eles estão lá, largados, dentro da minha cavidade torácica. Não, eles se ligam. O espaço que preenche entre um órgão e outro, o que preenche esse espaço é o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo também pode ser achado nos tendões. Lembra que a gente tem tendão de Aquiles, o tendão dos ombros, o tendão dos joelhos. Eles também são tecido conjuntivo. Mas vamos agora andar um pouquinho mais para a nossa aula de hoje, depois dessa correção. A gente viu que o tecido conjuntivo tem várias variações. A última variação que a gente vai ver do tecido conjuntivo é o tecido sanguíneo. Lembrando que quando eu falo de variações, quer dizer a diferença de composição da matéria extracelular, né, intercelular. Porque, por exemplo, no tecido ósseo, ela é super densa. A gente vai ver que no tecido sanguíneo, ela é praticamente líquida, ela é muito viscosa. E também as células que compõem. A gente viu que no osso são os osteoblastos. No tecido sanguíneo vão ser o quê? Os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, junto com as plaquetas. Então, a gente vai aprofundar nisso nessa aula. Para isso, eu vou lembrar agora vocês de pegarem o seu livro. Eu estou com o meu livro aqui e vocês precisam também estar junto com um de vocês, porque a gente vai ler algumas partes do livro. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês no nosso quadro, na nossa tela. E o tecido sanguíneo, ele se inicia na página 118 do livro. Então, vamos lá, pega o livro que a gente vai começar esse conteúdo novo. O tecido sanguíneo, que é uma variação do tecido conjuntivo, como eu disse, ele é o mais diferente de todos, porque a substância intercelular, que muda de um tipo de tecido para outro, nesse caso, ela é líquida, viscosa. Essa substância, ela recebe o nome de plasma. E o plasma do sangue, ele é formado praticamente por água. Boa parte é por água, a outra parte por sais, por eletrólitos e outra parte por células. Então, assim, ele é muito diferente do que a gente viu. A gente vai se aprofundar nessas células que compõem o tecido sanguíneo, que são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, e as plaquetas. E a gente vai começar falando das plaquetas, porque as plaquetas são muito importantes. Elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Mas o que é coagulação sanguínea? Vamos lá, eu disse que a gente ia precisar do livro. Coagulação sanguínea está na página 118. A coagulação sanguínea é quando o sangue, que é líquido, ele se torna mais viscoso, mais denso, para impedir o extravasamento de sangue, para impedir que esse sangue saia de dentro dos vasos. Ele é um processo, a coagulação é todo um processo que envolve células, que envolvem mandar sinal para algumas células, para essas células se comportarem impedindo a perda de sangue. Por exemplo, se você lesou, se você furou, se um vaso foi rompido. Como o sangue passa muito rápido pelo vaso, se tiver um buraco, imagina uma mangueira. Se sua mangueira está furada, a água não tem tendência de sair para a mangueira, sair pelo buraco da mangueira, enquanto a mangueira está ligada? É a mesma coisa. Só que você não quer que a água saia. Você não quer perder sangue se o seu vaso tiver alguma lesão. Então, o que acontece? Durante a coagulação, durante o processo de coagulação, as plaquetas vão ajudar a formar como se fosse um tampão, para tampar aquela parte que está lesada, para coagular o sangue e impedir que ocorra, perda de sangue. Mas como que isso acontece? Vamos imaginar que ocorreu um rompimento em um vaso e você está com um buraquinho e por esse buraco você está perdendo sangue. Essas hemácias, o seu sistema vai sentir que tem algo estranho, o seu corpo vai sentir, ele vai sinalizar. Então, as plaquetas que estão circulando livremente na sua corrente sanguínea, elas vão ser ativadas. Elas vão perceber que elas estão sendo precisadas em algum local específico. Elas vão começar a formar, junto com as hemácias, os glóbulos vermelhos que estão perto do buraco, perto da lesão, vai começar a formar uma rede, como se fosse uma rede de pesca. Essa plaqueta ativada, a gente vai dar o nome de fibrina.
essa rede que se forma. A gente pode até ver, na página 119 tem um exemplo de como fica parecendo uma rede de pesca. Forma como se fosse um tampão que vai impedir o seu sangue de extravasar por aquele buraco e impedir que você perca sangue. Por isso, a gente vê que o tecido sanguíneo ele é um dos mais importantes, e todos os tecidos são muito importantes para alguma função. Mas o tecido sanguíneo é aquele tecido que você fica assim, uou! Por quê? Porque ele é importante de várias formas. Ele é importante porque nele tem substâncias que vão impedir a perda de sangue, que são as plaquetas. Nele, a gente tem células especializadas, que são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos a gente vai começar a ver agora. Eles são especializados no transporte de oxigênio. Eles possuem uma substância chamada hemoglobina. Ela é um pigmento, ela que dá essa coloração vermelha. Essa hemoglobina, ela tem uma atração muito grande pelo ferro e pelo oxigênio. Então, o transporte de oxigênio se dá por essas células que são os glóbulos vermelhos. Elas transportam o oxigênio dentro da célula para vários lugares do corpo. E por isso eles são tão importantes. Essa parte que a gente fala de plaqueta, de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, recebe o nome de elementos figurados do sangue. Também vocês podem ver esse título na página 119. Por quê? Os elementos figurados são aqueles que a gente consegue ver, são aqueles que fazem parte desse plasma, da substância intercelular e são parte das funções específicas do tecido sanguíneo. Os elementos figurados do sangue são as plaquetas, as hemácias, que também são chamadas de glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho é a mesma coisa que hemácia. E os glóbulos brancos, que é a mesma coisa que os leucócitos. Agora, a gente vai entrar um pouquinho nas funções desses elementos figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias, e os glóbulos brancos, os leucócitos. As plaquetas a gente acabou de ver, a principal função delas é a coagulação sanguínea. Elas atuam impedindo perda de sangue, impedindo que a gente perca sangue através de lesões, fraturas, qualquer coisa que possa romper um vaso, a plaqueta vai agir lá. Agora, o glóbulo vermelho, a gente também acabou de ver, né? O que ele é, o que ele faz? Ele transporta oxigênio. Os glóbulos brancos já é outra história. Por quê? Os glóbulos brancos se subdividem em alguns tipos específicos. E esses tipos específicos também têm funções específicas. Mas, de uma forma geral, os glóbulos brancos, os leucócitos, são responsáveis pela defesa do organismo. Eles produzem os anticorpos, eles defendem o nosso organismo contra micro-organismos, fagocitando eles e digerindo eles. Eles agem de várias substâncias, de vários meios, com várias substâncias. Por isso, eles são subdivididos em algumas categorias. Lá na página 120, a gente tem um texto bem breve sobre as hemácias. Sugiro que vocês leiam. Eu disse tudo que está no texto, mas é legal vocês darem uma lida no livro. Ajuda a reter o conhecimento. E na página 121, a gente tem os leucócitos. Leuco, de pouco, e ócitos, né, leucócitos, pouca cor, glóbulos brancos. Então, basicamente, são os mesmos nomes. Os leucócitos, eles são células. Eles têm núcleo, eles têm uma função principal que é defender o nosso organismo contra os agentes causadores de doença. Agora, olha lá na página 121 que eu vou mostrar para vocês a primeira subdivisão muito importante. A primeira subdivisão de leucócitos é porque tem os leucócitos granulares, que são os granulócitos, e os agranulares, que são os agranulócitos. Tá vendo aí na página 120, ó, os granulócitos, eles têm grânulos dentro da célula. Então, a célula parece que está cheia de pontinhos. Esses grânulos, eles têm funções diferentes. Por exemplo, alguns grânulos desses têm muitas enzimas. Então, se tiver um patógeno, ele libera esses grânulos, ou então ele captura, né, o micro-organismo invasor, que a gente dá o nome de patógeno, para destruir ele e impedir que ele faça mal para o nosso corpo.
Outros, por exemplo, como o basófilo, esses grânulos são pequenas moléculas mensageiras que, quando liberadas na corrente sanguínea, elas sinalizam que é para começar o processo de inflamação. Então, o basófilo seria como aquela célula que avisa todas. Ele liberou essa substância no meio, o nosso organismo entende que esse é um sinal para ele começar a agir. É para começar a inflamação, é para combater, é para mandar leucócitos, é para mandar mais células para aquele lugar para a gente poder defender ele. Então, o basófilo, ele é o que avisa. E a gente também tem um eosinófilo. Ele também tem grânulos especiais, mas a proliferação, o aumento dele, a função dele é geralmente mais quando a gente tem alergias. Então, agora, os agranulócitos, eles não têm grânulos no seu citoplasma. Os agranulócitos são aqueles que vão formar anticorpos, são células especializadas em fazer anticorpo. O anticorpo é outro tipo de defesa. A gente tem a célula que vai lá e mata o agente invasor, e a gente tem outra célula que vai lá e busca um método mais elaborado. Ele forma um anticorpo para ir lá especificamente no micro-organismo que está invadindo e acabar com ele. Então, a gente vê que tem 5 tipos de especializações dos leucócitos, mas todos os 5 têm a mesma função: defender o nosso organismo contra agentes invasores, contra micro-organismos que vão causar dano. Então vamos lá, vamos fazer uma breve revisão sobre o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ao contrário dos outros, ele é um tecido líquido. Essa parte líquida recebe o nome de plasma, e o plasma é composto praticamente por água. Além de água, alguns íons, alguns nitrogênio, oxigênio, várias outras moléculas. E dentro do tecido sanguíneo tem os elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue são as células que a gente encontra. Essas células são de 3 tipos: plaquetas, hemácias ou leucócitos. Plaquetas, coagulação sanguínea. Hemácias, transporte de oxigênio. Leucócitos, independente do tipo deles, defesa contra micro-organismos ou agentes invasores. Então, isso é uma revisão bem rapidinha do que a gente acabou de ver. Agora que a gente terminou o tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo é o último tipo de especialização do tecido conjuntivo, de tipo de tecido conjuntivo, agora a gente vai entrar no próximo tecido que a gente vai ver na nossa aula de hoje. O tecido muscular. O tecido muscular está na página 124. O tecido muscular, ele é formado por células mais alongadas. A gente viu que, dependendo do tecido, a célula tem um formato diferente. Nesse caso, no tecido muscular, as células são mais alongadas, elas são longas. E essas células são chamadas de fibras musculares. A principal função dessas fibras, apesar de a gente ver que existem tipos diferentes de fibras, a principal função delas é porque elas podem se contrair e se distender, que é esticar. Então, vamos fingir que os nossos dedos são essas células que são muito longas. Essas células, elas se organizam assim, entrelaçadas umas nas outras. Quando a gente vai contrair, elas se juntam mais, e se o músculo relaxa, elas se distendem. Vamos imaginar agora, por exemplo, um músculo. Tá vendo aqui? Se eu fizer assim, tá vendo que ele contraiu, ele diminuiu? Mas se eu relaxar, parece que as fibras relaxam. Então é isso, o nosso músculo nada mais é do que várias fibras intercaladas dessa forma, formando uma rede, e aí elas se contraem e relaxam. E aí a gente consegue realizar vários tipos de movimento, né? Levantar o braço, abrir e fechar a mão. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho no tecido muscular. A gente viu que, dependendo do tecido, a célula muda de nome. A gente viu que no tecido ósseo elas chamam osteoblastos. No tecido epitelial elas recebem outro nome. No tecido sanguíneo, a gente viu que são os leucócitos, são as hemácias. Agora, no tecido muscular, elas são chamadas de miócitos. São essas células longas que formam as fibras.
Essas fibras podem ser de 3 tipos. Elas podem ser lisas, a gente dá o nome de lisa ou não estriada. Vocês vão ver aí na página 124. É o terceiro tipo, que é o liso. Tá vendo que a configuração delas parece que elas são realmente mais lisas? Elas têm um núcleo bem definido, um núcleo por célula. E essa célula muscular lisa, ela faz um tipo específico de contração, que é a contração involuntária. Ela é lenta e devagar, né, e involuntária. Ou seja, o músculo liso é um músculo que reveste o nosso intestino, o nosso estômago. Além do tecido epitelial, por cima do tecido epitelial, existe um tecido muscular que auxilia esses órgãos a fazer alguns movimentos. Por exemplo, quando você vai engolir, quando a comida chega aqui, não é você que manda ela para baixo. São as contrações que acontecem aqui no túbulo da nossa faringe e da nossa laringe que vão permitir que o alimento seja enviado para baixo. E quando ele chega no estômago, a contração que o estômago faz para expulsar o alimento para o intestino também não é você que manda. Agora meu estômago vai mandar a comida para o intestino. Não é assim. Essas contrações são lentas, a gente geralmente não percebe e elas são involuntárias. Então, todo tipo de músculo que faz contração involuntária é tecido muscular liso. Lembrando que esse tecido muscular liso reveste aquela camada por cima daquela camada de tecido epitelial. Outros 2 tipos que existem. Existe o músculo estriado, que é o oposto do músculo liso. Ele recebe o nome de músculo estriado esquelético. Por quê? Porque ele é aquele que está nos nossos ossos, ele está em contato mais direto com os nossos ossos. Então, por exemplo, o bíceps, o tríceps, o peitoral, são músculos estriados esqueléticos. Eles mudam as suas fibras, elas não têm mais um núcleo só, as suas células têm vários núcleos, e esses núcleos eles têm essas estrias, por isso ele chama de músculo estriado esquelético. Músculo estriado por causa das estrias e da maior quantidade de músculo, esquelético porque ele está mais em contato com os nossos ossos. E ao contrário do liso, esse tipo de músculo faz movimentos mais rápidos e voluntários. Por exemplo, se eu quiser fechar minha mão, meu cérebro mandou fechar minha mão. Então, os músculos que estão aqui em contato com o meu osso, eles são estriados. São músculos estriados esqueléticos. Eu mando, eles fazem. Eles fazem contração voluntária. Você controla. Para você flexionar, para você distender, é você quem manda. Então, quando você percebe que um músculo obedece você, é porque esse músculo é composto por tecido estriado, células musculares estriadas. E tem o último tipo de tecido, que a gente dá o nome de estriado cardíaco. Ele é encontrado em apenas um lugar do nosso corpo, o coração. O coração, ele tem um tecido que é diferente de todo o resto do nosso corpo. Por quê? Porque ele tem um núcleo, as células têm um núcleo como se fosse o liso, mas elas têm estrias, parecendo um músculo esquelético. Então, ele é uma combinação dos 2 tipos anteriores. A contração que ele faz é involuntária, mas ela é rápida, como se fosse aquela do esquelético. Então, tá vendo que ele é uma combinação. O coração ele é diferentão. Esse músculo é só encontrado no coração. Ele tem uma contração bem vigorosa, bem forte, mas é involuntária. Você não controla, fala, o coração bate, o coração para. Não. Ele é um tecido único. E a gente dá o nome dele de miocárdio. Mio de músculo, cardio de coração. Ele é um músculo do coração. Então, olha, para não ficar muito longa a nossa aula de hoje, a gente vai parar por aqui. E eu vou deixar para a agenda de vocês alguns exercícios. Eu vou falar quais são as páginas. Para casa, vão ficar a página 122 e 123, que fala dos tecidos conjuntivos, especialmente do tecido sanguíneo. E também a página 125, que fala do tecido muscular.
A gente se vê na nossa próxima aula para correção desses exercícios e para a gente finalizar o nosso capítulo.